E nos próximos capítulos da novela Três Graças, Rogério colocará em prática um plano devastador e envia para a casa de Ferete um presente misterioso. E Zenilda, ao abrir o presente e ver do que se trata, ela surpreenderá a todos. Zenilda finalmente enfrentará Ferete e deixará o vilão fora de si, quando revelar o seu maior segredo, algo que ela escondeu por todo esse tempo sobre o seu passado. Ferete e Arminda terão o pior fim de todos. Isso tudo acontecerá após Rogério escapar de mais uma armadilha de Ferete e Arminda. Rogério, preocupado, olha para Cláudia e diz: "Eu não esperava que aqueles desgraçados agissem tão rápido para se livrar de mim outra vez." Cláudia se aproxima do patrão e avisa: "Mas o bom é que a gente já estava preparado para tudo." Rogério pensa um pouco e lamenta: "Eu só estou preocupado com meu filho. O Raul não vai suportar me perder outra vez, Cláudia. Ele já sofreu muito." Cláudia, ao ver a apreensão do patrão, ela aconselha: "Não se preocupe, a gente vai atrás dele. Mas agora é sua vida que está em risco de novo e você não pode dar bobeira." Rogério, com um olhar vingativo, abre um pequeno sorriso e diz: "Você tem razão. E agora chegou a hora de pegar pesado, Cláudia. Eu vou mandar um presentinho ainda hoje para casa do Ferete. Aquele infeliz vai ficar louco. Eu vou atormentar muito ele e Arminda, antes de denunciar os dois para a polícia." Enquanto isso, Zenilda continua desconfiada. O Ferete não ter deixado ela acompanhar ele até a casa de Arminda. E Ferete, se sentindo encurralado, mente para Zenilda e fala que Rogério surtou outra vez e sumiu. Zenilda fica observando o marido e estranha toda aquela história. E Ferete, sem dar detalhes, foge da conversa, dizendo que precisa ir urgente até a fundação. E após ele sair, Zenilda fica sozinha na sala e, pensativa, ela fala: "Eu tenho até medo do que está passando na minha cabeça agora. Não, isso não pode ser verdade. Deve ser coisa da minha imaginação." Nesse momento, Lorena aparece e, ao escutar a mãe, ela pergunta: "O que foi, mãe? A senhora está falando sozinha agora?" Zenilda então solta: "O teu pai acabou de me dizer que o Rogério surtou e sumiu de novo." Lorena fica espantada e diz: "A senhora não acreditou num absurdo desses, né? Essa história tá bem estranha. Tá na cara que tem alguma coisa de muito errado." Zenilda encara a filha e concorda: "Eu também acho. O seu pai tá me escondendo alguma coisa. Eu tô começando a ficar preocupada, minha filha. Já me passou cada absurdo aqui na minha cabeça que eu prefiro nem falar." Nesse momento, a campainha toca e Zenilda diz: "Pode deixar, Lorena. Eu mesmo vou abrir." Momentos depois, Zenilda recebe uma caixa misteriosa e Lorena, ao ver a caixa na mão de sua mãe, ela pergunta: "O que é isso, mãe? Por acaso é pro pai?" Zenilda, estranhando, responde: "Não, minha filha. O porteiro disse que essa encomenda era para mim, mas não tem nenhum cartão, nem o nome de quem mandou aqui na caixa. É muito estranho, não acha?" Lorena concorda e pede para a mãe se apressar.
e abrir a caixa. Ao escutar aquilo, Zenilda, curiosa, abre a caixa e ao ver o conteúdo que tem dentro da caixa, ela fica pálida. E ao olhar para Lorena, ela grita: "Quem foi que fez essa brincadeira? De muito mau gosto." Lorena fica preocupada e pede para ver o que tem na caixa. Zenilda se aproxima e mostra para a filha. Lorena olha assustada para Zenilda e diz: "Mãe, mas isso aqui são fotos íntimas do pai, com a Arminda." Zenilda, indignada, retruca: "Isso só pode ser montagem, minha filha. Eu vou descobrir quem fez isso e processar. É isso que eu vou fazer." Lorena começa a olhar alguns papéis na caixa e se surpreende dizendo: "Mãe, o meu pai é um monstro. Agora tá explicado a origem de tanto dinheiro que nós temos." Zenilda, sem entender, olha assustada para a filha e pergunta: "Do que você tá falando, Lorena? Larga essa caixa agora." Lorena insiste e diz: "Mãe, eu sinto muito, mas isso aqui é um dossiê dos crimes do meu pai, o Dr. Ferretti, o rei da hipocrisia. Distribui remédios falsos, mãe. E o pior, ele e Arminda são cúmplices." Zenilda, ao escutar aquilo, fica completamente abalada e solta: "A Xenica já tinha me falado que estava rolando esses boatos. Mas eu pensei que eram apenas boatos, Lorena." Lorena se aproxima de Zenilda e alerta: "Mãe, a senhora precisa abrir os olhos. O pai não é esse santo que a senhora pensa. Não tá vendo tudo isso? Eu acho até que ele pode estar envolvido com o que houve com o tio Rogério." Zenilda fica arrasada e lamenta: "Eu não posso acreditar que perdi tantos anos da minha vida casada com um bandido, Lorena. Isso só pode ser um pesadelo. Arminda, até um dia desses, ela era a minha melhor amiga. Essa mulher não pode ser tão manipuladora assim e ter me enganado junto com aquele crápula por tantos anos." Lorena pensa um pouco e avisa: "Sem falar nas pessoas que tomam esses remédios, né, mãe? Achando que vão ficar boas e, na verdade, estão sendo enganadas. Imagina o tanto de gente que já deve ter perdido a vida confiando nesses remédios." Zenilda se desespera e Lorena encontra um bilhete e avisa: "Ô mãe, esse bilhete estava no fundo da caixa. É um endereço." Zenilda fica receosa e fala: "Primeiro, eu vou vasculhar tudo aqui no escritório do seu pai. Alguma coisa ele deve esconder ali dentro. Eu preciso ter certeza disso tudo. E depois, eu vou nesse endereço, Lorena. Eu vou até o fim nessa história. E se o Ferretti for esse monstro mesmo, ele vai se ver comigo." Lorena, abalada com toda aquela situação, lamenta: "Eu não quero ter dúvidas sobre o caráter do meu pai. E se tem um lugar que ele esconderia qualquer documento importante, esse lugar é aqui na casa dele, dentro do escritório." Mãe e filha começam a vasculhar tudo dentro do escritório do Ferretti, procurando algo que possa ajudá-las a ferrar com o vilão. É quando Lorena encontra uma pasta escondida e, ao abrir, ela fica em choque com o que encontra. E ao olhar para sua mãe, ela diz: "Mãe, vem aqui agora. A senhora precisa ver isso aqui." Zenilda se apressa, se aproxima de Lorena e, ao olhar o conteúdo da pasta, ela diz:
O teu pai nunca me falou dessa conta. Fora do país, Lorena. Essa quantia de dinheiro é uma verdadeira fortuna. Lorena, assustada, avisa. Mãe, eu tô achando que todo esse dinheiro é fruto de lavagem de dinheiro. Zenilda arregala os olhos e, surpresa, fala. Olha só, tem uma procuração no meu nome, Lorena. Que estranho isso. Por que o Ferete me esconderia uma coisa dessas? Lorena retruca. Se ele escondeu, é porque tem coisa errada aí, mãe. E essa procuração, com certeza não é para a senhora ter direito a esse dinheiro, e sim para ele se proteger de alguma forma. Zenilda concorda, pega a pasta e diz: Quer saber de uma coisa? Eu vou até o endereço que tá naquele bilhete, Lorena, e vou levar essa pasta comigo. Até porque eu já imagino quem vai estar me esperando lá. Com certeza é o Rogério. Ao escutar aquilo, Lorena fica ainda mais preocupada e fala: Espera, mãe, eu vou com a senhora. Eu fico te esperando do lado de fora, mas eu não posso deixar que a senhora vá sozinha. Em seguida, as duas saem. E não muito tempo depois, Zenilda chega até o endereço e dá de cara com Rogério. Zenilda, ao se aproximar, abre um sorriso e diz: Então é você, Rogério. Que bom que você tá bem. Rogério observa Zenilda e fala: Eu sinto muito te revelar quem é o Ferete daquela forma, mas eu não tive escolha. Você precisava saber quem é o teu marido de verdade. Zenilda agradece o amigo por ter aberto os seus olhos, porém lamenta: Eu tô arrasada, Rogério, mas eu vou deixar pra chorar e sofrer depois, porque agora eu quero justiça. Rogério se aproxima ainda mais de Zenilda e desabafa: Tudo podia ter sido tão diferente, não é mesmo? Se eu não tivesse caído nas mentiras da Arminda naquela época. Ela sempre teve inveja de você, Zenilda. Ela sabia que eu te amava e se aproveitou da tua amizade para afastar a gente. Zenilda, ao se lembrar do passado, também lamenta. Ela me disse que você não queria nada sério comigo, porque eu era uma garota pobre na época e não tinha berço. E foi aí que ela me apresentou ao Ferete, que parecia um homem perfeito, honesto. Eu nunca imaginei que, na verdade, os dois sempre foram amantes. E além do mais, que o Ferete seria capaz de fazer o que fez. Rogério pede para ela não se culpar e retruca: Aqueles dois são dois doentes, Zenilda. Eu nunca liguei para isso. E agora, eu voltei para fazer justiça por tudo que eu passei. E foi aqueles dois que tentaram se livrar de mim naquele acidente criminoso. E o Ferete tentou mais uma vez ontem, mas dessa vez eu tava um passo à frente dele. Zenilda, abalada, diz: Eu casei com um bandido, Rogério. Parte da minha vida foi uma grande mentira. E pensar que eu usufruí de todo esse dinheiro roubado. Rogério avisa que ela não tem culpa e que ela não sabia de nada. Porém, Zenilda, ainda se sentindo culpada, avisa: O dinheiro que o Ferete e a Arminda desviaram todo esse tempo tem uma conta em Miami. Eu descobri isso hoje, vasculhando o escritório daquele crápula. Rogério, sorrindo, diz: Era isso que faltava para ferrar os dois de vez, Zenilda. Sem dinheiro e status, eles vão mofar na cadeia.
Zenilda, sem pensar duas vezes, propõe. É uma verdadeira fortuna, Rogério. Eu tenho uma procuração no meu nome para mexer nessa conta. Rogério a encara e diz: isso me dá uma grande ideia. Que tal, Zenilda, fazer esse dinheiro voltar pro povo? A gente pode fazer uma fundação honesta, com remédios de verdade. E para isso, nós só precisamos usar esse dinheiro que tá na conta de Miami. Zenilda abre um sorriso e diz: eu também tive essa mesma ideia. Eu tenho muito para falar com você ainda, Rogério. Eu cometi um erro muito grande no passado, mas eu vou consertar tudo. Eu pretendo usar todo aquele dinheiro para o povo que realmente precisa de remédios. Rogério avisa que está orgulhoso dela. E Zenilda avisa que tem uma outra coisa muito importante para falar com ele. Rogério fica curioso e diz: bem, na verdade, eu acho que desconfio do que seja, mas eu prefiro que seja você a me falar. Por isso, eu vou esperar quando você estiver pronta para me contar o teu segredo, Zenilda. Zenilda então diz: Rogério, eu vou deixar essa pasta aqui com você. É mais seguro. Você vai denunciar aqueles 2 bandidos agora. E enquanto isso, eu vou estar lá na fundação aguardando a chegada da polícia. Eu quero ver a cara daquele bandido sendo levado algemado. Rogério, preocupado, fala: cuidado, Zenilda. O Ferete é um homem perigoso e traiçoeiro. Zenilda pede para ele não se preocupar e insiste: eu preciso acertar as contas com ele, Rogério. Eu mereço, depois de tantos anos sendo enganada, ver aquele crápula se ferrando. E após falar aquilo, Zenilda sai. E não muito tempo depois, Zenilda invade o escritório de Ferete na fundação. E o vilão, após tomar o maior susto, ele grita: isso é jeito de entrar na minha sala, Zenilda. O que é que você quer? Zenilda, com ironia, pergunta: calma, Ferete. O que foi? Pensou que fosse a polícia, meu amor? Ferete, ao escutar aquilo, fica incomodado com a fala de Zenilda e pergunta se ela perdeu a sanidade. Nesse momento, Zenilda olha para Macedo com sangue nos olhos e diz ao marido: manda o teu capanga sair da sala, que o assunto aqui é entre você e eu, Ferete. O empresário fica espantado com a ousadia da esposa. Ao olhar para Macedo, ele manda: o que foi, Macedo? Não ouviu? Pode sair, que a conversa é entre mim e a minha esposa. Macedo, ao escutar aquilo, ele sai logo em seguida. Ao ficar sozinho com o marido, Zenilda solta: tem muitas coisas sobre você que eu não sabia, Ferete. Mas hoje eu vim te falar que não é só você que tem os teus segredos. Ferete fecha a cara e pergunta: eu posso saber do que você está falando, Zenilda? A advogada se aproxima ainda mais e revela: eu tô falando que eu não sou a única corna aqui nessa sala. A diferença é que eu fiquei remoendo essa culpa por muitos anos. Ferete fica paralisado e, com ódio, ele encara Zenilda e pergunta: que conversa é essa? Você vem até aqui no meu trabalho me acusar de te trair e ainda tem a cara de pau de assumir que me traiu, Zenilda. Eu vou acabar com a tua vida, nem que seja a última coisa que eu faça. Zenilda não se intimida e retruca: isso não vai acontecer, Ferete, porque eu acabo com você antes. Mas agora, eu quero ter o prazer de te contar que enquanto você se achava esperto me traindo com Arminda, eu te fiz criar
a Lorena como sua filha, sendo que na verdade o pai dela é o Rogério. Ferete perde o controle e abre uma gaveta para pegar algo. Zenilda, ao ver do que se trata, ela grita: "Se tá pensando em se livrar de mim aqui, pense bem, porque a polícia já tá chegando e vai ser mais um crime nas tuas costas." Ferete, com sangue nos olhos, se aproxima da esposa e pergunta: "Você quer mesmo saber do que eu sou capaz, Zenilda?" Zenilda, sorrindo, o encara e responde: "Eu já sei, Ferete, mas você é quem ainda não sabe do que eu sou capaz. Eu vou acabar com você e só vou descansar quando te ver mofando atrás das grades." Ferete, com arrogância, retruca: "Eu não vou pra cadeia coisa nenhuma. Eu tenho muito dinheiro, sua infeliz, e eu posso comprar quem for preciso." Nesse momento, a polícia invade a sala e o delegado Jairo dá voz de prisão ao vilão. Ferete olha furioso para Zenilda e esbraveja: "Sua desgraçada, eu não vou passar uma semana sequer preso. Eu mando nesse sistema. Já você, se prepare, que vai ter troco tudo isso." Zenilda se aproxima de Ferete e fala em voz baixa, só para ele escutar, dizendo: "Espero que você não esteja se confiando naquele dinheiro. O dinheiro que você tanto acumulou com a Arminda. Porque eu e Rogério raspamos cada centavo da conta de Miami." Ferete perde o controle e acaba sendo algemado e levado preso. Já Arminda recebe uma ligação de Macedo, avisando que a casa caiu. Arminda se desespera e pergunta ao capanga o que aconteceu, mas a ligação acaba caindo. Arminda entra em desespero e pega todo o dinheiro que ela escondia para tentar fugir sozinha. Mas ao chegar na sala de sua casa, ela é surpreendida por Rogério, que a impede de sair e avisa: "Para onde você pensa que vai, Arminda? A tua casa também caiu. E o capanga do Ferete, que te esperava lá fora, foi preso agora mesmo. E só falta você." Arminda entra em surto ao ver a polícia entrando em sua casa. Agora me digam aqui, o que vocês estão achando da novela Três Graças? E de qual cidade vocês estão nos assistindo? Não esqueçam de dar aquele like e se inscreverem no canal para receberem em primeira mão o resumo da tua novela favorita.